Se você trabalha com efeito visual, já deve ter percebido que tem 1 milhão de ferramentas novas de inteligência artificial prometendo mundos e fundos e todo mundo de um lado tá com medo. Ah, meu Deus, vou perder minha profissão de artista de VFX. O computador vai fazer tudo automático. Do outro lado, tem gente que está realmente estudando e aprendendo para poder botar essas ferramentas no nosso workflow, no nosso método de trabalho. Para você que está chegando nesse vídeo agora, eu te digo uma coisa: não fica com medo da inteligência artificial, porque ela é muito promissora e, ao contrário do que parece, ela não vai tirar sua profissão de trabalhar com efeitos visuais, e sim te ajudar a produzir mais. Pelo menos esse é o meu modo de ver. E sendo mais específico em ferramentas de inteligência artificial, hoje eu vou falar um pouco do Wonder Dynamics, uma ferramenta que foi desenvolvida, que está sendo desenvolvida, de inteligência artificial focada no nicho de VFX, ou seja, de efeitos visuais para filme, série, TV, vídeos indie, vídeos menores, filmmakers, igual a galera chama. É uma das que eu acho que me chamou mais atenção. Então, eu me cadastrei lá para ter acesso ao beta, consegui ter liberado o meu acesso. Então, fiz alguns testes hoje e o meu intuito é mostrar aqui nesse vídeo para você também um pouco do detalhe desse programa e das partes técnicas que eu não tenho visto a galera falando na internet. Mas antes de começar o vídeo, eu queria me apresentar rapidamente. Se você não sabe nem quem eu sou e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu me chamo Felipe Rebelo, eu trabalho com efeito visual há mais de 10 anos, eu sou sócio e CEO da Blend, que é uma produtora de efeitos visuais para filmes e séries, e eu também tenho um programa de treinamento de efeito visual para a galera, onde eu ensino a aprender efeitos visuais e construir uma carreira no mercado de efeitos visuais para cinema. Se você está curioso de ver um pouco do meu trabalho, segue aqui o Instagram da minha produtora, @blendvfx. Tem o meu Instagram também, que eu vou deixar no link na descrição. E se inscreve no canal, porque aqui eu produzo bastante conteúdo focado em aprender efeitos visuais. Então, para você que já trabalha ou para você que ainda quer trabalhar, eu acho que o meu canal é bastante legal para você consumir e interagir comigo aí. Vamos lá para o nosso vídeo. O Wonder Dynamics, eu vi muita gente tá postando na internet, porque tá bem em alta, principalmente quem conhece de efeito visual já viu um pouco da propaganda desse software, e quem não conhece já deve ter visto também rodando por aí. Só que a minha crítica não ao software, que ele parece ser incrível, mas é como as pessoas estão fazendo essa review. Porque muita gente tá começando a ter contato agora com essa coisa de efeito visual, de VFX, então começa a achar que é só clicou, colocou o personagem lá e tá tudo pronto. E não é bem por aí o caminho. Então, eu resolvi fazer uma análise sendo uma pessoa mais experiente no mercado para realmente explicar de verdade o que o software tem a oferecer, o que ele é na verdade e o que isso pode te ajudar a construir efeito visual para um vídeo, para uma cena, ou até mesmo para inserir no seu método de trabalho, trabalhando com composição, com 3D, com animação ou o que seja. Então eu vou compartilhar minha tela aqui para te explicar um pouco o que é o Wonder Dynamics. O Wonder Dynamics é a empresa que criou esse software que usa inteligência artificial para trabalhar com efeitos visuais, e o Wonder Studio é o nome do software que tá aí vendendo a ideia e tá programando e fazendo, estão desenvolvendo. Basicamente ele diz que vai ser uma inteligência artificial que automaticamente consegue animar, compor, bater a luz da cena de personagens em computação gráfica numa base filmada. Basicamente é o que está escrito aqui. Aqui é a tela de login, aqui é para quem quiser se cadastrar para tentar ter o acesso antecipado. O meu já foi liberado. Basicamente essa interface do programa eu vou abrir aqui para vocês verem. O Product Demo do software, né? Ele vende a ideia de que você não vai precisar mais de mocap, que seria uma roupa de motion capture, para conseguir traquear o movimento de um personagem, e até mesmo você consegue traquear o movimento da câmera. No need to work shot by shot, é o que eles prometem, mas não é bem por aí, mas é incrível o software, então vamos tirar a limpo realmente como funcionam as coisas. Na primeira tela do software, eles oferecem esses seguintes serviços, né, dentro do software. Body Mocap, que basicamente é um motion capture corporal. O que seria o motion capture? É capturar o movimento do corpo de um personagem, de um ator. E aqui você pode ver o esqueletinho animado. Basicamente é isso que ele faz. Ele consegue identificar o volume corporal do ator e criar um esqueleto animado e capturar a animação do movimento da pessoa, de um bípede, no caso, né? Animais ainda não é possível, obviamente, mas talvez no futuro, com a inteligência artificial sendo desenvolvida, com certeza vai chegar uma hora que vai ser possível. Ele também diz que ele faz Lighting and Compositing, que basicamente é conseguir bater a luz e já compor o personagem renderizado em 3D com a iluminação
do fundo real filmado. Ele consegue fazer mocap facial, consegue pegar os movimentos faciais do ator, ele consegue transferir de acordo com uma programação que tem ali do 3D para aplicar num personagem que já está previamente preparado para receber esse tipo de movimento. Você consegue fazer o que eles chamam de Re-ID, que basicamente é pegar o personagem 3D e adaptar ele a outro ator. Então, isso daqui seria tipo um tipo de retargeting, né? Você bater a proporção e a altura de um personagem em qualquer ator, então ele se adapta, fica um pouco mais comprido, um pouco menorzinho, e você com um clique, a própria inteligência artificial consegue identificar os atores e jogar ali todo o cálculo de motion capture e aplicar o personagem 3D. Ele diz que também captura hand mocap, que seria o mocap da mão. Então, isso é uma coisa bem legal, porque mocap de mão é um nível a mais de dificuldade para um software de captura de movimento conseguir calcular. E hoje já tem bons softwares que já estão conseguindo calcular, inclusive sem a roupa, né? Atualmente no cinema, o motion capture ele é feito com aquelas roupas que são vários sensores. Tem dois tipos de motion capture. O motion capture que tem os pontos nas articulações e eles são receptores óticos. Então a pessoa fica com a roupa dentro de um estúdio com um monte de câmeras do alto óticas que se conectam através daquela informação ótica dos pontos onde eles estão no espaço. Isso tudo é capturado o movimento. E tem o motion capture também com sensores que são mini processadores de giroscópios, tipo no celular que ele consegue saber a orientação, posição, velocidade. Então a roupa tem vários pontos desses que ela consegue, à medida que a pessoa se movimenta e mexe as articulações, capturar. Atualmente hoje a gente tem esses dois sistemas de motion capture que usam roupa ou usam hardware. A inteligência artificial está evoluindo para a gente ter mocaps que conseguem ser feitos a partir só de vídeo, mas ainda não conseguimos ter um mocap 100% perfeito só do vídeo, mas já evoluiu muito e já está no nível muito bom. Voltando aqui para o site, ele fala do retargeting, né? Também. Eu considero que o Re-ID é um tipo de retargeting, ele só mudaram o nome para ficar mais legal. É você conseguir mexer na escala e adaptar para o personagem ser usado num adulto, numa criança, numa pessoa mais alta, mais baixa. Isso daqui é bem importante porque até então, antigamente, era bem complexo de fazer. A gente tem alguns softwares hoje de fazer retarget na internet e no próprio Unreal tem o Mixamo da Adobe e vários fazem retarget e o deles aqui eu tô curioso para ver, mas parece funcionar bem porque hoje a gente já tem essa tecnologia funcionando legal aí no mercado. Eles falam que é tudo adaptável às pipelines existentes, né? O software ele consegue fazer exportes para o Blender, para o Unreal e para o Maya, que hoje aí são as principais ferramentas de 3D. Aqui, o Maya é uma das principais ferramentas de 3D hoje do mercado de VFX para cinema. Ele é o mais usado. O Unreal, muito usado, e também para games, e já está começando a ser usado para cinema, em conjunto com o Maya. E o Blender, hoje, está muito popular entre a galera indie e freelancer, principalmente pelos recursos que ele tem e por questão de ser de graça. Então, eles focaram aí em três grandes segmentos do mercado. O segmento indie amador, o segmento de games e o segmento de cinema, high-end. Então, tem esses três pontos aqui. Ele consegue exportar os elementos individuais, então você consegue exportar o motion capture, você consegue ter só o personagem separado do fundo animado, você consegue ter uma máscara, uma rotoscopia que ele faz para poder extrair a pessoa do plate. Você consegue ter o plate limpo. Em breve, isso daqui ainda não está disponível no software, mas em breve vai estar. Ele consegue inclusive capturar o movimento da câmera e gerar a cena. Ele consegue já montar isso tudo para o arquivo de Blender e consegue também ter um render final direto do software lá. Aqui tem os fundadores, o Ty Sheridan, que é aquele ator que fez Red Player One, o Nikola Todorovich, que é um russo, ele também é diretor e já escreveu o filme. Além deles dois, que são os fundadores, também tem um quadro de nomes de peso aí, apoiando o projeto. Então tem o Joey Russo, que é um dos irmãos lá, diretores dos filmes do Avengers, dos grandes filmes da Marvel. Steven Spielberg também, Terry Douglas, que também já trabalhou aí como produtor e parte de financiamento de projetos de filmes, TV, tem alguns filmes, e tem outras pessoas que provavelmente são investidores e aqui alguns professores do MIT que estão desenvolvendo junto com eles a tecnologia
Então, tem bastante gente apoiando aí o projeto no mercado com grandes expectativas. A ideia deles é que você possa, em um certo momento, capturar automaticamente todos os atores que tem na cena e poder trocar o personagem aonde você quiser botar. Aqui tem o board dos investidores, tem a Epic investindo, a Samsung e essas marcas de fundos de investimento. Então, tem dinheiro forte entrando. Estão falando que vão simplificar os shots de efeito visual, e isso vai ser passado. E, a meu modo de ver, é legal falar isso, mas não é bem por aí. Vendem câmeras dinâmicas, Dynamic Light, mas óbvio, volto a dizer, a ferramenta é incrível, mas não fiquem achando que efeito visual é um clique e tá resolvido, porque não é assim. Aqui tem o antes e depois do shot, com o personagem inserido, tá bem legal a qualidade. Óbvio que é um shot que ele não tá nem falando nem nada. Tem outros shots dos personagens com movimentos faciais funcionando, mas eles estão batendo mais nesses shots mais controlados, obviamente. Vamos para o software. Eu botei inclusive aqui, já fiz alguns testes e botei mais um vídeo para calcular. Entrando a primeira vez no software do software, né? Do Wonder Dynamics, você vai ter aqui os templates básicos que já existem para você mexer, para você ter de base. Aqui fica a listagem dos projetos que eu subi. Eu já subi alguns projetos de footage que eu peguei na internet, os templates e aqui os assets, que no caso de assets que eu tenho até agora são 4 vídeos. Não subi nenhum personagem. Então, voltando aqui, você tem os personagens que estão disponíveis aqui até o momento e aqui os projetos recentes. É bem simples a interface, não tem muito o que ter dúvida. Aqui é minha conta, aqui tem o account balance, que é muito importante, que basicamente, como eu estou em beta, né, eles dão uma quantidade de créditos. Isso é importante de dizer e que as pessoas têm que entender. Eles não estão fazendo, obviamente, um chat GPT de graça, que você vai ficar usando isso daqui a todo tempo para brincar de fazer filme. Obviamente, deve ter alguma versão trial, alguma limitação, a gente não sabe porque isso ainda não tá claro, mas isso daqui vai ser um software que é tipo o Midjourney tem a versão paga, né? Que depois de um tempo você acaba os créditos e você vai ter que pagar. E esse daqui também, porque você está usando storage e processamento na nuvem dos caras. Então, óbvio que vai ter que pagar. As pessoas têm que entender que nada é de graça na vida. Se uma ferramenta dessa for tão boa, é óbvio que vai ter que pagar, até porque eles não estão gastando todo esse tempo e esforço para fazer uma coisa de graça por arte. Todo mundo está aqui fazendo por questão de grana, porque isso daqui pode mudar a indústria de ganharem muito dinheiro. Então, fiquem atentos quanto a isso, porque é óbvio que vai ter um custo e não adianta ficar chorando depois. Eles já estão dando de graça um valor que é bem legal para você usar e testar. Basicamente são 10 gigas de material que você pode usar no storage. Se ficar cheio lá, você pode deletar. E eles estão dando mais ou menos aqui um render time que eu já gastei, já fiz bastante teste, que é baseado no tempo do shot que você está subindo, né? 5 character uploads. Então você pode enviar nesse momento 5 personagens diferentes para poder testar lá e customizar o seu personagem ao invés de usar o deles. E também para o beta você pode enviar vídeos de no máximo 2 minutos. Eles têm uma parte de tutoriais, eles têm a parte de documentação para você criar os personagens e tem a parte do Discord, que é onde eles têm mais informações em detalhe lá. Vou mostrar para vocês como funciona. Esse daqui eu acabei de fazer, então eu fiz vários shots dos mais difíceis aos mais complexos, que eu sabia que a ferramenta não ia conseguir resolver. Esse daqui é bem fácil, é um shot de uma pessoa andando com um cachorrinho, então ele conseguiu resolver bem legal a nível de mocap. Óbvio, o fundo, por ter a grama, é bem mais complexo dele resolver, então você fica vendo esse nível de qualidade aqui um pouquinho errado, mas em relação ao mocap, funcionou relativamente bem para o que eu esperava, né? Teve o da arma, eu vou mostrar o resultado e os footage originais. O resultado desse daqui é esse daqui. Esse footage que foi o que eu usei. Então, percebam que para ele é bem difícil, porque essa mão, obviamente, está escondida atrás do rosto do cara, da própria cabeça dele. Então ele conseguiu traquear bem aqui e conseguiu traquear muito bem o movimento de retirada de arma. Isso eu achei que ficou bem legal. E qual a vantagem que eu vejo, por exemplo, no nível de qualidade daqui? Eu consigo exportar essa animação
para poder já adiantar o trabalho de blocagem de animação e dentro do próprio Maya animar por cima desse mocap com layers de animação. Então isso dá uma agilizada no trabalho, a nível de também poder ter um storyboard ou um animatic para poder mostrar para o diretor um rascunho de uma cena com o personagem inserido ali também funciona bem. Nesse caso, eu acho que o que ele já está fazendo já é bem interessante. Vou mostrar para vocês a segunda cena, que é a de skate. Essa do skate achei que ele pegou bem também, o movimento do cara de skate. Para a quantidade de coisas que poderia dar errado, eu acho que ficou muito boa a qualidade. Ele dá uma sambadinha aqui no pé, no começo tá bem legal. Ele inclusive fez a transição de tronco muito bem feito, então achei que ficou muito boa a qualidade. O pé sai um pouquinho fora, mas isso é esperado mesmo. O fundo, obviamente, ele tentou limpar e você vê que ele dá uns bugzinhos o fundo. Aqui ele até conseguiu uma solução um pouco melhor. Em alguns momentos você vai ver o fundo dando umas flicadas, que é natural que ele ainda não consegue ter referência o suficiente, né? Para o que eu esperava, ficou bem boa a qualidade. Achei muito bom. O take que eu usei desse daqui foi esse take aqui. Esse foi o shot original que eu usei de referência. Então, a câmera, mesmo o cara entrando no quadro, saindo no quadro, ele pegou muito bem. E o terceiro shot que eu usei, que eu queria realmente testar o nível de qualidade, foi esse shot aqui, com bastante interferência, que um cara tá jogando um jato de água na menina e a cena tá mais low light e ela também fica cortada na frente da câmera, vira de costa, então é uma cena que eu entendi que ele ia quebrar a cabeça e dar bastante problema. Ele até que fez uma solução ok no começo e depois ele se perdeu um pouco, obviamente. Ele inclusive tentou fazer o mocap facial, mas é bem interessante ver o resultado que ele chega e dá pra ver que tem bastante potencial. E a última cena, basicamente, que é o que eu mostrei primeiro, que é o cara andando com o cachorrinho. Ele não conseguiu ainda, ele não consegue identificar ainda quando a pessoa está tendo contatos com alguma coisa, principalmente segurando, puxando. Então eles devem melhorar isso com o tempo. Ele não conseguiu identificar só a mão que segura a corrente fixa ali do cachorrinho. Dessa parte eu vou simular aqui criar um novo projeto. É assim que funciona. Você dá criar um novo projeto e você vai arrastar um vídeo para cá. Eu vou pegar um vídeo qualquer aqui que eu tinha separado, arrasto o vídeo para cá. Com o vídeo carregado, você arrasta para a timeline. Então aqui você tem a parte da timeline. Aqui você consegue dar zoom in, zoom out na timeline, dar play, passar para o final, passar para o começo, botar o som. Tem a parte da timeline aqui de poder mexer e amplificar para ver se você quer ver todas as interfaces. Full screen, tendo o vídeo carregado, você clica aqui em Next. Aqui você adiciona o vídeo, aqui você adiciona para inteligência artificial identificar os atores e aqui efetivamente vai linkar. Então a gente vai clicar em Next. Aqui ele manda escolher o ator, manda você clicar na cena para escanear os atores. É bem intuitivo, não tem problema nenhum. Ele diz aqui que ainda não tem nenhum ator. Ele selecionou. Se tiver mais de uma pessoa na cena, ele seleciona todas as pessoas, identifica e você clica nesse ator e manda selecionar um personagem aqui. Você pode adicionar um personagem ou você pode selecionar alguns que estão pré-setados aqui. Uma coisa importante, alguns personagens ele tem identificação. Aqui é hard surface porque é um robô, esse já é mais orgânico. Esse é hard surface e orgânico misturado, realista. Esse é cartoon, estilizado. E esse daqui já está com suporte para captura facial. Nem todos ainda, as bases aqui deles estão com suporte de facial performance. Aqui tem esse que, inclusive, trabalha melhor com atores menores, porque ele é de um tamanho pequeno. Tem esse daqui que ele não tem facial, que é o robozinho, e tem alguns que vão ficar disponíveis em breve, inclusive esse daqui que é do Aaron Sims, que é uma empresa bem famosa de concept, de criaturas, de modelagem aí no cinema. Eles estão fazendo vários personagens de, inclusive de proporções um pouco diferentes, porque isso daqui também complica um pouco, né? E imagino que eles ainda estão desenvolvendo as ferramentas para poder braços alongados e pernas alongados fora da proporção do humano começam a complicar um pouco, então eles devem estar programando para poder o retargeting ser melhor. E aí, vamos dizer que eu selecionei esse bonequinho aqui do teste de carro, né? Aquele bonequinho, Ragdoll. Você dá assign, ele
deu ator 1, você pode adicionar um novo ator ou tirar, e aí você vai dar Next. Aqui nessa tela você escolhe a resolução que ele vai calcular, aqui eu vou deixar sempre em Full HD para os testes, formato MP4, PNG, em breve vai ter ProRes, que é o que a gente trabalha aí com mídia de cinema, normalmente vem no bruto da câmera em RAW, da Red ou da Alexa, e a gente costuma trabalhar em ProRes 444, ou o Match Source para poder tentar ficar ali numa sequência de AXR, possivelmente talvez que eles botem ou não. Aí você vai exportar os elementos individuais, ele faz o mocap, o plate limpo, a máscara, que seria a rotoscopia de recortar o ator do fundo, a montagem da cena no Blender, o Camera Tracking, que ainda não está disponível para traquear o movimento da câmera, e o Character Path, que basicamente ele já faz a comp com tudo o personagem desconectado ali do fundo, já renderizado para você, inclusive, pegar esse render e compor mais com qualidade maior no Nuke ou o que seja. Então, se você dá Start Processing, ele manda lá para a fila e vai ficar calculando. Na média dos projetos que eu fiz aqui, trabalhando em Full HD, deu de 70 a 80 minutos para poder preparar o projeto e ele soltar o resultado. E aí, eu fiz aqui um exemplo do skatista. Eu pedi para ele gerar a máscara, gerar o clean plate, gerar o mocap de AI e gerar o arquivo de Blender. E eu vou mostrar para vocês aqui a montagem desse arquivo, o resultado como ficou. Que tipos de arquivos são esses e o que ele exportou daquela solução? Indo na pasta do que ele exportou, a gente vai encontrar o AI Mocap, que ele joga uma animação do personagem 3D em FBX com rigging animado. O máscara, né? O Mask Alpha, a máscara do personagem recortado. É uma rotoscopia que ele faz usando inteligência artificial. Estou passando aqui a sequência de PNG direto no Windows mesmo. Parece bem legal o potencial dela. Tem alguns errinhos aqui, mas talvez dê para usar de base ali no Nuke para reaproveitar uma rotoscopia com mais qualidade, fazendo na mão, mas já tem uma base boa para poder adicionar. O Plate Limp, que eu achei que para o resultado ele até fez automaticamente legal. Dá para ver que ficou borrado aqui alguns pontos, mas a gente percebe o potencial. Tem o Plate Limpo, máscara do Alpha, o mocap, a cena do Blender, que ele já abre direto aqui, ele já monta a cena, e o output do vídeo. Então ele consegue já exportar o vídeo que você vê lá no play do browser direto também para você usar em alguma edição ou alguma coisa. Ele exporta esse arquivo readme, que basicamente é onde tem as texturas do personagem para você baixar. O personagem é sempre exportado em 3D sem a textura. Eu vou abrir o arquivo do Blender, eu já carreguei a textura, mas no primeira vez que eu importei, ele veio sem textura. Já tem a cena aqui do Blender, animada, com a câmera. Ele bota sempre esse Bonnie linkado aqui no ponto 0 da cena lá, e a câmera fica parada e, na verdade, enquadra ali o personagem. Olhando aqui, se vocês verem, isso daqui é meio que o ponto 0 da cena lá que ele usa de base. Então, você consegue ver que ele traqueou perfeito e já tem o personagem animado, inclusive com os movimentos da mão e tudo mais. Ele pegou esse daqui, muito bom, com a troca de corpo ali, da girada de corpo que dá, e você vê que é uma mão na roda, isso daqui. Tá tudo ali, bonitinho, com rigging feito. Ele já exporta o material, com a textura, com tudo. No Maya, ele importou a câmera em FBX e os bones animados. Então, também dá para usar no Maya ou qualquer outro software, né, que leia o FBX, a maior parte deles lê, então não tem problema. No Maya, no Max, dá para você usar a animação de FBX dele. A tendência deles é querer familiarizar com o Blender para poder, por enquanto, nesse momento, já vem tudo montado para facilitar a galera. Eu não vejo problema, o que você usa em um dá para usar no outro também. Beleza? Voltando aqui, eu acho que tem coisas muito importantes na documentação do Wonder Dynamics. Eu vou falar isso mais detalhadamente numa parte 2 do vídeo, que eu vou dividir esse vídeo em 1 e 2, senão vai ficar muito longo. Então, se você chegou até aqui, já me dá o like, me segue no YouTube, assiste aí a parte 2 do vídeo, que eu vou falar só da parte técnica de documentação, de como preparar o personagem, de como você tem que exportar, importar, que eu estudei aqui. Mas, de cara, eu já falo que o Wonder Dynamics ele tem um potencial imenso para a gente usar no nosso trabalho, no nosso workflow do dia a dia. Acho que ainda está muito inicial, então tende a melhorar. Não é o que a galera está pensando de só arrasta um botão, clica e está pronto. A nível de qualidade
de entrega profissional, você precisa ter um pouco mais de trabalho e de cuidado e de estudo também. Você precisa ter um mínimo de conhecimento. Como todas as ferramentas de inteligência artificial que eu tenho visto, todas elas, nenhuma automatiza para ser clicou, tá pronto. O que acontece é que elas automatizam, vamos dizer, processos que a gente levaria mais tempo, então ela encurta o tempo. Um animador, se fosse animar, aquela cena toda do cara com skate, o que ele fez ali em 70 minutos, talvez um animador levaria 2 dias, 3 dias, 2 a 3 dias para animar com qualidade. Então, você pode botar vários shots sendo automatizados na nuvem. Aquilo ali te traz uma base de animação do personagem e você já dá esse material para o animador e o animador ganha tempo. Então, diminui o trabalho inicial de fazer a base de animação e o animador já pega uma base animada e melhora aquilo. Isso é uma das coisas que eu vejo que tem grande potencial para a gente poder ganhar tempo e entregar os shots com mais velocidade. Não quer dizer que as pessoas vão ser substituídas pela ferramenta de inteligência artificial. Pelo contrário, as pessoas continuam tendo que aprender efeito visual, aprender as ferramentas e a base das técnicas para poder usar e chegar a melhores resultados com essas ferramentas em menor tempo. Eu acho que esse é o grande segredo. Inclusive, em tudo que tem na documentação que eles não divulgaram, são coisas de rigging, de exportar script do Maya, são aprendizados que pessoas que não conhecem 3D vão se enrolar e quem conhece 3D vai usar muito bem. Independente de ser uma ferramenta de inteligência artificial, ainda conta você aprender a estudar e conhecer o que é um tracking, como funciona o rigging, o que é um esporte de personagem, por que o movimento do personagem está dando defeito. Se você não conhece a base dos softwares, se você não conhece a base dos processos, você simplesmente vai se tornar um apertador de botão e no primeiro problema que aparecer na cena você não vai conseguir resolver, então você nunca vai chegar numa qualidade de entrega. Você vai sempre estar naquela qualidade de tá legal para o Instagram, mas não é usável, só o teste. Então você vai ser o que eu considero um amador, que basicamente são as pessoas que ficam ali gerando material de curiosidade, mas na prática, para poder trabalhar, você não pode ser amador, você tem que ser um profissional. E é isso, espero que vocês tenham gostado, curtam, me sigam, dá trabalho fazer conteúdo, eu tô tentando cada vez mais ter tempo de postar conteúdo aqui, então conto com a ajuda de vocês, interagindo, compartilhando, curtindo, comentando, e é isso. Abraço!